Bom dia, primeiro A. Tudo bem com vocês? Bom dia. Bom dia. Hoje nós vamos estudar a função modular, tá? Eu vou fazer compartilhamento de tela com vocês. Tá bom? Carregou? Carregou. Então, nós vamos estudar hoje o módulo, de um número real, que é a função modular. Então, o módulo ou valor absoluto de um número real é o próprio número se ele for positivo, tá? E o módulo ou valor absoluto de um número real será o seu simétrico se ele for negativo. Então, o primeiro conceito é esse. Então, a gente tem, o módulo de um número real será o próprio número se ele for positivo. Então, y, se y for maior ou igual a zero, e o menos y, o menos x, estou falando y, você está dizendo que é x, se x for menor que zero. Então, será o seu simétrico. Vocês sabem qual que é o simétrico de um número, não sabem? A gente estudou lá em conjuntos. Simétrico de um número é o oposto dele, viu? Tá bom? Então, menos 3. Qual que é o simétrico de menos 3? Mais 3, certo? Que é o oposto. Então, vamos ver alguns dos exemplos de como calcular o módulo ou valor absoluto dos números reais. Então, o módulo de um número positivo é o próprio número, tá? De um número negativo é o simétrico dele. Seria como se fosse isso daqui, ó. Menos com menos, mais, então é 3. Simétrico de menos 3 é 3 positivo, certo? Módulo de 10 menos 6 vai ser módulo de mais 4 ou 4, tá? De menos 1, módulo de menos 1 e menos 3, conserva o sinal e soma, vai ficar módulo de menos 4. E módulo de menos 4, o simétrico dele é 4 positivo. É a mesma coisa que a gente fizesse, ó, menos com menos mais, então 4 positivo, tá? Aqui, módulo de menos 1 com o módulo de mais 5, menos o módulo de 6, tá? Então, a gente vai ter o simétrico de menos 1, que seria menos com menos mais vai ser o próprio 1. Simétrico de 5 é o próprio número positivo, então é 5, tá? E o módulo de 6 é o próprio 6, só que aqui tem um detalhe importante. O negativo não está em módulo, tá? Ele está fora do módulo, então por isso aqui permanece menos 6, tá bom? Então, 5 mais 1 é 6 e 6 menos 6 é 0. Compreenderam aqui esse penúltimo exemplo? Acompanharam comigo? Sim. Então, agora que a gente tem um módulo de menos 8, então a gente tem, ó, menos módulo de menos 8. A gente sabe que o módulo de menos 8 é o simétrico dele, é o oposto do número negativo. Então, seria isso aqui, ó. Menos, o módulo de menos 8 é menos com menos, que é mais, será então 8 positivo. Porém, como a gente tem um negativo do lado de fora do módulo, e a gente sabe que o módulo de um número negativo é o número simétrico dele, então é 8 positivo, o resultado final, nesse caso, será menos 8, porque mais com menos é menos, tá? Ficou claro esse último exemplo? Eu vou achar que sim.
Quem não entendeu direito pode perguntar. Alguém quer falar alguma coisa? Então, aqui... Pode falar. Quer que explica de novo? Uhum. Então, olha só. Menos módulo de menos 8. A gente está aprendendo aqui que o módulo de um número negativo é o simétrico dele. Então, o módulo de menos 8 é 8 positivo, certo? Até aí, tá acompanhando comigo, né? Então, o simétrico de menos 8 é 8 positivo. Porém, fora do nosso módulo, nós temos uma adição, tá vendo? Uma subtração, na verdade, um sinal negativo. Então, isso faz com que o resultado final seja negativo, tá? Porque menos com mais é menos, então o resultado final é menos 8. Tá bom? Tá bom, obrigada. De nada. Então, aqui tem alguns exemplos de como a gente encontrar o módulo de valores desconhecidos, tá? Então, por exemplo, módulo de x mais 2. Nesse caso, nós teremos duas opções, pois a gente não sabe o valor da incógnita x. Então, a gente segue a definição, ó. Ou nós teremos x mais 2, se x mais 2 for maior ou igual a zero, ou seja, nós podemos ter x maior ou igual a menos 2. Então, são duas opções que a gente tem, tá? Então, a gente pode ter aqui, ó, menos x mais 2, se x mais 2 for menor que zero. Então, ou seja, x é menor que 2, tá? Então, seriam essas duas opções para calcular. Um positivo, o outro negativo, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo. Módulo de 2x menos 10. Então, a gente tem a opção de 2x menos 10. Se 2x menos 10 for maior ou igual a zero. Então, aí a gente vai ter, ó, 2x maior ou igual a 10. Que aí a gente vai ter x, tá? Maior ou igual a 5. É uma inequação, tá bom? Igual quando a gente estudou a inequação do primeiro grau. Ou a outra opção é a gente ter menos 2x menos 10. Se 2x menos 10 for menor que zero. Então, a opção que a gente tem é essa, ó. 2x menor que 10, que é igual a x menor que 5. Vocês entenderam? Quando a gente tem incógnita, uma inequação, o que a gente faz? Como a gente não sabe o valor da variável x, a gente tem que calcular tanto para x maior ou igual o número ou a opção de menor, tá? Entendeu? Então, aqui, ó, nesse caso, para x mais 2, a opção positiva é x maior ou igual a zero, e a segunda opção é x mais 2 menor que zero, tá? Então, nós teremos x maior ou igual, o 2 está no primeiro membro, passa para o segundo membro negativo, então fica x maior ou igual a menos 2. E a outra opção seria x mais 2 menor que zero. Então, nós teremos aí, ó, x menor que menos 2, porque o 2 está no primeiro membro, passa para o segundo negativo. Ficou claro isso para vocês? Sim. Sim? Isso é importante ficar claro para a gente resolver os cálculos, tá? Então, aqui, vamos aos exemplos agora. Olha, nós temos aqui módulo de x ao quadrado menos 9. Então, a gente vai ter duas opções, né? Então, a gente tem módulo de x ao quadrado menos 9 se x ao quadrado menos 9 é maior ou igual a zero. E se for isso, vamos resolver então, ó. Primeiro, vamos fazer pro positivo, tá? Maior ou igual a zero. Então, ó, x ao quadrado menos 9 maior ou igual a zero. Então, ó, vamos isolar o x ao quadrado, a gente vai ter x ao quadrado é maior ou igual a 9, tá? E aí, a gente tem opção, ó, quando pra gente resolver isso daqui,
a gente vai jogar raiz quadrada. Aqui não vai ter como eu resolver. Eu vou jogar a raiz quadrada, isolar o x, jogar a raiz quadrada aqui no 9. Então, fica x é igual, maior ou igual, raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9, nós sabemos que é quanto? Nós sabemos que é 3, tá? Então, a gente tem x maior ou igual a 3, ou a opção de x menor ou igual a menos 3, tá bom? Então, esse é um dos nossos resultados, tá? Agora, a gente tem a opção, que é a que a gente não sabe, então a gente tem duas possíveis respostas. A primeira seria essa, tá? Essa daqui. Ops, só quero essa. Vamos realçar de cor verde. A gente teria essa opção. E a outra opção é menos x ao quadrado menos 9. Se x ao quadrado menos 9 for menor que zero. Então, como que a gente resolve isso? A gente vai ter x ao quadrado menos 9 menor que zero. Então, vamos resolver da mesma coisa, ó, da mesma forma. X ao quadrado menor que 9, tá? Que tá no primeiro mesmo, passa para o segundo, troca o sinal. Jogando a raiz quadrada, a opção de resposta que eu tenho, que ou é menos 3, que é menor que x, que é menor que 3, tá? Então, eu sempre vou pensar nas possíveis respostas. Ou eu vou ter um x maior ou igual a 3 positivo, ou eu vou ter um x menor ou igual a menos 3, tá? Ou, por último, eu posso ter um x menor que menos 3 menor que x, ou x menor que 3. As possíveis respostas, tá bom? Lembrando naquela regrinha de potência em equação, que quando a gente tem um número, multiplica-se por um número negativo, a gente inverte o sinal da inequação. Tá? Ficou claro para vocês o exemplo até aqui? Então, vamos para a definição. Função modular ou função módulo é uma função definida como segue, ó. F pertence aos reais em reais e x é o módulo dele, entendeu? Então, por definição do módulo de x, nós temos que a função modular é definida por duas sentenças, ó. São essas. O f de x vai ser igual a x se x for maior ou igual a zero, ou menos x se x for menor que zero. Entenderam por que troca, inverte aqui? Porque no caso aqui vai estar menos x, tá? Então, o domínio da função modular, tá? É a imagem dos reais positivos. Então, olha só. Tá vendo? Tá partindo bem do ponto de origem, seria os reais positivos, tá? A imagem. Então, vamos considerar as funções definidas por sentenças do tipo. A primeira função, g de x, é o módulo de f de x. E a segunda é f, módulo de x, tá? Então, para a gente construir gráficos dessas funções, a função g ela é de reais em reais, então x vai ser módulo de x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, ó, e o g de x vai ser igual a f, módulo de f de x, onde f de x vai ser igual a x ao quadrado menos 4 mais 3. Lembra a função quadrática, né? Então, o módulo de f de x tem duas opções de resposta. F de x positivo, se for maior ou igual a zero, e o f de x negativo, que é o menos f de x, se f de x for menor que zero. Então, existem essas duas possibilidades. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos resolver isso aqui. Então, a função ela pode ser escrita como, ó, x ao quadrado menos 4x mais 3, se
x ao quadrado menos 4x mais 3 for maior ou igual a zero, e menos x ao quadrado menos 4x mais 3 se x ao quadrado menos 4x mais 3 for menor que zero. Então, agora a gente vai analisar o sinal, ó. Então, quais são as possíveis, né, respostas? F de x ao quadrado menos 4x mais 3 se x for menor ou igual a 1. G de x menos x ao quadrado mais 4x menos 3 se x for 1, tá? Ou 1 for menor que x ou x menor que 3. E a outra opção de x ao quadrado menos 4x mais 3 se x for maior ou igual a 3. Nós vamos aprender a calcular isso passo a passo. Hoje é só uma aula introdutória, tá? Então, de acordo com o sinal da nossa função, a gente pode ter um gráfico desse formato aqui. Uma semiparábola, porque ela é uma função quadrática também, e um módulo de x. Então, aqui a gente pode considerar que módulo de x ao quadrado menos 4 vezes o módulo de x mais 3, onde, ó, a função de x é igual à função f de x, f módulo de x. Então, a f de x a gente sabe que é igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Então, a gente tem essas possíveis respostas, tá? X maior ou igual a zero e menos x menor que zero. Então, ó, menos x ao quadrado menos 4 vezes menos x mais 3 é para x menor que zero, tá? E aí, muda tudo. Nós vamos ter como resultado, ó, x ao quadrado, menos com menos é mais, vai ficar mais 4x, mais 3 se x for menor que zero. Para x maior ou igual a zero, que é o primeiro aqui, nós teremos x ao quadrado menos 4x mais 3 para x menor ou igual a zero, tá? Então, o gráfico seria isso aqui, duas parábolas. Tá? Como o nosso C, que é o que intersecta no eixo Y, é lá no 3, e nossas opções de raiz seria menos 3 ou mais 3, aqui a parábola está intersectando lá no eixo Y no ponto 3, tá? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Depois nós vamos aprender a calcular isso daqui, tá? Parte por parte. Como a gente já fez nas outras funções. Hoje é só uma aula introdutória. E vai dar tudo certo. Deu para entender um pouco dessa primeira aula? Ficou confuso? Como que ficou aí para vocês? Deu pra entender. Deu? Vou fazer a chamada, tá? Então, vamos lá. Ana Luísa. Presente. Stephanie. Presente. Eduarda Camille. Presente. Leandro. Presente. Moisés. Felipe. Presente. Elaine. Presente.
Vocês conseguiram fazer a prova lá que vocês têm que fazer? Raíssa Marques. Beatriz. Presente. Vocês conseguiram, meninos, fazer a prova? Eu não consegui, não. Não? Estão resolvendo, então, os problemas lá. Amanhã vocês vão fazer... Amanhã a Juliana vai postar o link de novo para vocês fazerem, tá? Vai dar certo. Então, meninos, por hoje é só, tá? Tenham um bom dia. A gente se vê amanhã na nossa aula, na aula de amanhã, tá? Tchau, tchau. Bom dia, tchau, tchau também.